John Rawls, Justiça como Equidade. A aula de hoje, a última aula do nosso curso de Traduções do Pensamento Político, tem como objeto o livro Justiça como Equidade, do filósofo estadunidense John Rawls, nascido em 1921 e falecido em 2002, aos 81 anos. Rawls é um dos principais filósofos políticos e morais do século XX, sobretudo por sua obra Uma Teoria da Justiça, de 1971, a qual representa um verdadeiro divisor de águas no campo do que se convencionou chamar de teoria política normativa, isto é, aquela vertente da teoria política que se preocupa com questões de ordem ética, moral, com valores. Não que outras correntes da teoria política, como sabemos, não sejam perpassadas por preocupações normativas ou valorativas, mas a teoria política normativa é aquela que justamente se preocupa principalmente com estes problemas e que se ocupa de questões do âmbito do dever ser. Não como a política funciona, mas como ela deveria funcionar, ou, para ser mais rigoroso, qual é a ideia de boa sociedade que tem? O que constitui uma boa sociedade? Seria, digamos, a grande questão do campo da chamada teoria política normativa. Rawls nasceu numa família protestante, teve uma educação religiosa, ainda que tenha com o tempo se afastado da religião. Digamos, esta formação protestante teve uma influência moral importante na sua formação. Lutou na Segunda Guerra Mundial como soldado, depois da guerra ingressou na universidade, graduou-se em filosofia, seguiu seus estudos de pós-graduação, mestrado, doutorado, e depois radicou-se como professor na Universidade de Harvard, onde daria aula por a maior parte da sua vida. Sua primeira grande obra, como eu já mencionei, foi Uma Teoria da Justiça, de 1971, quando ele já tinha 50 anos. É, portanto, uma obra de maturidade. Não que Rawls não tenha escrito nada antes, ele já vinha escrevendo artigos e intervenções antes, mas ele, digamos, dedicou um longo esforço à escrita desta obra, que, como eu mencionei, justamente marcou profundamente este campo da filosofia política normativa, justamente porque ela representou uma retomada desse tipo de preocupações que estavam em relativo declínio, ao longo do século XX, sobretudo nos Estados Unidos, aonde o predomínio do empirismo e de correntes filosóficas como o neopositivismo, empirismo lógico, entre outras, e também a ciência política behaviorista, centrada no estudo empírico do comportamento político, tendiam a considerar, enfim, em grande parte do meio acadêmico estadunidense, ou anglo-saxão de maneira mais ampla, de que não era possível um acordo racional em torno de princípios normativos ou princípios de justiça, para além das diferentes preferências arbitrárias em torno de sistemas de valores específicos. Isto é, discussões normativas seriam discussões de ordem, digamos, arbitrária, e do âmbito das preferências, e não objeto de uma inquirição lógica rigorosa, que é justamente o que Rawls procura contrariar. Grande parte do esforço da sua obra, desde Uma Teoria da Justiça, é o de mostrar que sim, é possível atingir consensos acerca de princípios de justiça distributiva para além dos diferentes sistemas
valorativos e morais, éticos e religiosos, que dividem sociedades pluralistas, né? Aquilo que, na linguagem rawlsiana, se chamaria de doutrinas abrangentes do bem. Só uma nota, digamos, acerca do contexto intelectual. Esta afirmação do declínio da filosofia política normativa antes de uma teoria da justiça, ela deve ser posta em parênteses, embora seja muito comum, por isso que eu mencionei o que eu chamo de um relativo declínio deste campo, pelo seguinte motivo: havia, inclusive nos Estados Unidos, bastante discussão sobre filosofia política, mas sobretudo feita por autores vindos da Europa continental, né? Sobretudo imigrados alemães, como Hannah Arendt, Leo Strauss, entre outros, né? Que se ocupavam das grandes tradições da filosofia política, da história da filosofia política, e que tinham fortes preocupações morais, e normativas nas suas obras, né? Mas não necessariamente se ocupavam, né, de filosofia normativa, de filosofia política normativa em sentido estrito, né? Inclusive, é notável que no início dos anos 60, o filósofo político britânico Isaiah Berlin tem escrito um artigo sobre o declínio, né, da prática da filosofia política. Então havia uma certa percepção, né, de que num campo dominado, seja pela pesquisa empírica, behaviorista, seja por correntes epistemológicas como o positivismo, o empirismo lógico, né? Havia essa ideia de que, digamos, essas eram questões ou problemas que estavam um pouco deixados de lado. Evidentemente, isso mudou com a publicação do livro de Rawls, que suscitou uma série de debates que têm sido travados desde então, né, nos últimos 50 anos, envolvendo, para além obviamente, do próprio autor, figuras que inclusive já vimos neste curso, como Friedrich von Hayek, né, em seus escritos dos anos 70 chegou a polemizar com Rawls, Robert Nozick, né, outro conhecido integrante da direita libertariana norte-americana, em seu livro Estado, Anarquia e Liberdade, né? Para além de outras vozes, como o filósofo do direito Ronald Dworkin, o economista indiano, mais recentemente o economista indiano Amartya Sen, e mesmo o filósofo político alemão Jürgen Habermas, além de autoras feministas liberais como Nora O'Neill ou Martha Nussbaum, configurando de fato um campo da teoria política normativa no qual Rawls ocupava um lugar central. Poderia ainda citar autores vindos do grupo do chamado marxismo analítico, como Gerald Cohen, ou ainda o belga Philippe Van Parijs, né? Autor da proposta da renda básica de cidadania, em parte inspirada em John Rawls. Há ainda outros nomes que poderiam ser citados mais próximos ao próprio Rawls, como Joshua Cohen, etc. Portanto, uma teoria da justiça estimulou todo um campo de debates e uma ampla bibliografia sobre problemas de justiça redistributiva e, no limite, sobre, digamos, a possibilidade ou impossibilidade de consensos em torno de justiça distributiva, opondo, por exemplo, de um lado, o liberalismo igualitário de autores como Rawls e Joshua Cohen, há correntes neoliberais ou libertarianas, né, como Hayek e Nozick, o chamado comunitarismo, né, com autores como Michael Walzer, Charles Taylor e Michael Sandel, né? A perspectiva liberal, de certa maneira, mais próxima da de Rawls, mas com alguns matizes, como Amartya Sen, e o chamado marxismo analítico,
com Van Parijs e Gerald Cohen. Enfim, portanto, é um campo heterogêneo, mas que compartilha bem dos problemas de fundo uma certa linguagem, um conjunto de termos, um vocabulário especializado, que é bastante influenciado pela obra do próprio Rawls. Foi a medida que, inclusive, cunhou, né, certos termos e definições que são correntes nesse debate e que costumam ser pouco familiares aos leitores não especializados. Termos como véu de ignorância, né, ou, por exemplo, doutrinas abrangentes do bem, princípio Max-Min, alguns dos quais eu me referirei em seguida, mas só para fazer este esclarecimento de que a especialização da terminologia às vezes cria uma dificuldade, né, com a linguagem de Rawls, que parece um tanto árida, até pelo alto grau de abstração no qual ele sempre trabalhou, né, mas o raciocínio do autor é bastante claro, né? Trata-se de um raciocínio dedutivo, bastante rigoroso, de modo que se aceitam os axiomas de Rawls, é claro que é sempre possível divergir, mas me parece difícil de não reconhecer que se trata de um pensamento bastante consistente e com um raciocínio também bastante claro, né? A obra que nos ocupará, ou que nos ocupa hoje, não é uma teoria da justiça, mas um livro escrito cerca de 20 anos depois, no início dos anos 90, que é Justice as Fairness, ou Justiça como Equidade. Né? Foi essa tradução para o português já na virada dos 90 para os 2000, feita, enfim, com a tradução do professor Álvaro de Vito, um dos principais especialistas em Rawls no Brasil, que também participou da tradução de uma teoria da justiça, né? Aliás, o professor Álvaro de Vito é autor de alguns dos principais artigos e livros no Brasil sobre Rawls, ele e seus alunos, eu mesmo incluí na pasta de complementares um destes artigos. Agora, o debate sobre a obra rawlsiana raramente envolve um esforço maior de contextualização da obra, né? Isso porque o próprio Rawls, como eu mencionei, trabalha num alto grau de abstração e pelo caráter, digamos, normativo do seu pensamento, né, não é uma obra histórica, né, ou que se ocupe de questões históricas, pelo contrário, um raciocínio lógico em geral ahistórico, né? Além do que, o próprio Rawls evitou sempre envolver-se em polêmicas políticas mais cotidianas, né? Ainda que se possa identificar uma afinidade maior do seu pensamento, até pelo rótulo de liberalismo igualitário, com o liberalismo mais progressista, né, do que com, por exemplo, o liberalismo mais aferrado a ideias de livre mercado, como o de Hayek ou ainda mais o de Nozick. Não por acaso ele inclusive ganhou a medalha de humanidades nacional concedida pelo governo americano na administração de Bill Clinton, né, dos democratas, nos anos 90. Então ele tem as suas afinidades políticas ideológicas, né, no panorama político norte-americano, mas não foi um autor que se envolveu diretamente, evitou expressamente envolver-se em batalhas políticas mais cotidianas ou mais imediatas, né? Isso não significa que o seu pensamento não tenha um contexto histórico mais amplo, que é o contexto dos anos 60 nos Estados Unidos, sobretudo, que é um contexto onde o consenso ideológico do pós-guerra, nos Estados Unidos dos anos 50 em particular, foi implodido, né, tanto por conflitos distributivos, como por conflitos em torno de sistemas morais e de valores, né? Então você tem nos anos 60 tanto o movimento pelos direitos civis dos negros, os movimentos feministas, né, reivindicando direitos, reivindicando igualdade, né? E você tem também, evidentemente, os conflitos geracionais, a contracultura, enfim, mais tarde uma reação conservadora, inclusive com
com forte apoio em discursos religiosos nos anos 70, 80, né? A partir de Nixon, sobretudo, a partir de Reagan. Mas o fato é que os Estados Unidos, a partir dos anos 60, são uma sociedade muito marcada tanto por conflitos distributivos como por conflitos valorativos, né? E culturais, né? Mais amplos. Foi uma sociedade que se pluralizou muito, né? Inclusive com a imigração, etc., né? Como todos nós sabemos. Naquela época, também podemos dizer que era uma década progressista, não apenas por conta de governos democratas, como os de Kennedy ou Johnson, pelo menos no plano interno, né, no que diz respeito, por exemplo, aos direitos civis, mas também no âmbito judiciário, né? Na virada dos anos 60 para os anos 70, o período, digamos, na Suprema Corte americana, chamada Warren Court, com uma maioria progressista que defendia um ativismo judiciário, não numa lógica punitivista, como se tornou usual no Brasil contemporâneo, mas no sentido da promoção de direitos e de maior igualdade. Nesse período, por exemplo, no início dos anos 70, ali, 1973, que a Suprema Corte, por exemplo, legisla em favor do direito ao aborto, que até hoje levanta grande polêmica no país, né, entre outras decisões. Então, esse é um contexto histórico mais amplo, no qual o pensamento de John Rawls também ganha sentido para além dos debates filosóficos, que ele se envolveu com diferentes correntes, como o utilitarismo, com a economia neoclássica, etc, etc, etc. Né? O professor Álvaro Bianchi tem um capítulo de livro interessante nesse sentido, justamente procurando contextualizar a obra de Rawls. Salvo engano, ele também se encontra na nossa pasta de textos complementares. Agora, entrando mais diretamente no argumento do texto, Rawls começa lembrando que, digamos, os dois grandes problemas da filosofia política moderna, desde o século XVIII, né, tem sido o de compatibilizar, quer dizer, os dois grandes problemas em torno dos quais a filosofia política moderna tem girado, tem sido os da igualdade e da liberdade, né, que no limite podem ser reduzidos a um grande problema, que é o de como compatibilizar igualdade e liberdade. Né? Nós temos visto isso em grande parte, inclusive, da nossa disciplina, e Rawls resgata alguns autores os quais pudemos abordar este semestre, como, por exemplo, John Locke, né, cujo contratualismo era, sobretudo, preocupado com a limitação do governo civil em função da liberdade individual e os direitos de propriedade dos cidadãos, né, inclusive enquanto direitos naturais e inalienáveis, e, de outro lado, Jean-Jacques Rousseau, né, preocupado sobretudo com o problema da igualdade, né, expresso na sua concepção da soberania popular. Né? Rawls procura, de alguma maneira, incorporar as preocupações tanto de Locke como de Rousseau, e, para tanto, ele se apoia em outro grande filósofo do século XVIII, que fornece, digamos, as bases do seu pensamento, que é o alemão Immanuel Kant, né? Também um autor, digamos, que pertence à tradição do direito natural, né? Como os dois anteriores, e que na sua filosofia moral formulou alguns princípios que fornecem os pontos de partida, alguns dos pontos de partida de John Rawls. Né? Um deles é de que todo homem é um ser moral, ou seja, um ser capaz de formular juízos morais e éticos sobre a sua conduta em relação aos demais, né? E que nesse sentido é capaz de autonomia, isto é, de reger a sua vida segundo regras universais, né, e compartilhadas, mas de reger a sua vida pela sua própria razão, né, pelo uso da razão. Por outro lado, a ideia de que todo homem é um fim em si mesmo,
Este é também um princípio básico da ideia kantiana de liberdade, né? Ou seja, ninguém pode ser instrumento para a realização dos fins de outrem, né? E nesse sentido, o homem deve realizar os seus próprios fins, daí também a ideia da autonomia, né? Justamente porque, enquanto seres morais, né, somos fins em nós mesmos, né? E da mesma maneira que não queremos ser subjugados por outra em função dos seus fins ou interesses, né? Não devemos fazer isto com os demais, ou seja, isso é um ponto importante, né, da ética kantiana e que está por trás do conceito de imperativo categórico, né? Justamente a aceitação de regras de conduta universais, né? Bom, então Rawls se propõe aqui a, digamos, compatibilizar a liberdade, né? Conceito-chave da tradição liberal, e também as exigências da igualdade próprias ao mundo democrático, na sociedade democrática moderna, né? Princípios que desde o século XIX, ele mesmo reconhece, andaram com frequência em conflitos. Para tanto, ele procura dar uma resposta diferente daquela da tradição utilitarista, né? A qual associamos, por exemplo, uma figura como John Stuart Mill, que também vimos ao longo do curso, né? Para os quais a solução para problemas de ordem normativa estaria na ideia da maior felicidade para o maior número, né? O princípio da maximização da utilidade, né? Não apenas no plano individual, mas no plano coletivo, ou seja, o que é melhor para a sociedade é aquilo que torna mais feliz o maior número, né? Ele considera, do ponto de vista kantiano que eu já mencionei, esta uma conclusão problemática, né? Então ele procura resgatar a tradição contratualista, a ideia de um consenso, né, fundacional, né, em torno de um pacto ou de um contrato, né, que estabelece determinados princípios de justiça que deveriam reger a cooperação social e a distribuição dos frutos e benefícios dessa cooperação social, né? Pois bem, mas aqui entram alguns problemas, né? Porque, como eu já mencionei, né, Rawls é um autor escrevendo no final do século XX e ele está lidando, e isso é muito claro, ele mesmo assume, né, com sociedades pluralistas, isto é, divididas em torno daquilo que o autor chama de diferentes doutrinas abrangentes do bem, isto é, diferentes sistemas abrangentes de valores que são, no limite, mutuamente irreconciliáveis. Há preferências contrapostas na sociedade sobre como deveríamos nos organizar, como deveria ser a distribuição dos benefícios da cooperação social, né, o que deveria caber a cada um, e, ao mesmo tempo, como deveríamos conduzir nossas vidas em termos de valores morais. Há pessoas que têm valores religiosos bastante rigorosos, há pessoas que se conduzem de acordo com valores seculares ou não religiosos, há minorias, né, com diferentes origens culturais, e daí uma série de conflitos derivados, né? Rawls considera que é possível, como eu já mencionei, atingir em sociedades pluralistas consensos em torno de princípios de justiça, né, que poderiam ser aceitos pelas mais diferentes doutrinas abrangentes do bem, ressalvado a condição que ele estabelece, né, do que ele chama de um pluralismo razoável. E aqui nos encontramos com um conceito importante para o filósofo estadunidense, que é a ideia de razoabilidade, né, que é distinta da ideia de racionalidade, a diferença a qual eu voltarei em seguida. Mas, só esclarecendo aqui, Rawls chama de pluralismo razoável, né, justamente a pluralidade entre doutrinas abrangentes, mas que sejam todas elas tolerantes reciprocamente, ou seja, que exclui doutrinas intolerantes ou fundamentalistas que negam o outro ou que querem simplesmente suprimir o outro.
fundamentalismos religiosos extremistas, fascismo, etc. Né? Portanto, digamos, este o espectro, né? Pluralismo razoável, dentro do qual é possível um consenso para Rawls em torno de princípios de justiça. E aqui temos um outro conceito importante do autor, que é a ideia de consenso sobreposto. Para ele é um teste no qual uma teoria da justiça bem fundamentada deveria poder passar, né? E ele se propõe a submeter a sua própria teoria da justiça a este teste. Em seguida já passarei a definir qual é esta teoria, mas antes uma última questão que eu diria bastante importante, que é, ainda na ordem dos pressupostos, para que sociedades Rawls está pensando seus princípios de justiça distributiva. E ele é bastante claro a esse respeito. Sociedades que, de um lado, aceitem a economia de mercado, né, aceitem, né, a propriedade privada, ainda que, ele mesmo depois vai esclarecer, a propriedade privada não está entre os direitos fundamentais que Rawls considera parte, digamos, dos bens primários, que são objetos da justiça distributiva, mas, digamos, o funcionamento de uma economia de mercado é um pressuposto, né, do tipo de ordem social para a qual ele está pensando a sua teoria. E, de outro lado, sociedades democráticas, né, liberal-democráticas, né, que, de um lado, reconheçam as liberdades civis fundamentais e, de outro lado, os direitos de participação política por meio do voto, né, e da livre expressão dos cidadãos, né, em eleições livres, etc. Ou seja, arranjos políticos e institucionais que garantam as liberdades fundamentais e a participação democrática, né. Estas são as bases do que ele chama de uma sociedade bem ordenada, justamente aquela para a qual a sua teoria, aquelas para as quais a sua teoria da justiça está pensada. Mas então vamos a ela, né? Eu mencionei que Rawls resgata a tradição contratualista, mas ele é com frequência chamado de um autor neocontratualista, porque ele procura atualizar este modo de pensar, né? Evidentemente, ele não vai retornar a alguma teoria do que seria o estado de natureza, como faziam Hobbes, Locke ou Rousseau nos séculos 17 e 18, mas de certa maneira ele vai partir sim de um pressuposto hipotético de indivíduos anteriores à instauração de uma ordem social qualquer. De certa maneira ele radicaliza a abstração, né, própria ao raciocínio normativo por trás do contratualismo, né? Ou seja, não há aqui nenhuma ideia de que haveria um estado pré-social historicamente identificável, né? Se em Hobbes, Locke ou Rousseau há certa hesitação nesse sentido, às vezes, sobretudo pelas ilustrações que esses autores usavam, né? Aqui a coisa é claramente abstrata e hipotética, né? Qual é esse indivíduo? Qual é a natureza desse indivíduo que Rawls pressupõe, né? E aqui ele dialoga com a teoria da escolha racional e ele pressupõe justamente indivíduos autointeressados, assim como a teoria da escolha racional, ou seja, indivíduos que se orientam para a satisfação das suas preferências, que são dadas, não são objeto de discussão, indivíduos autointeressados e racionais, né? Isto é, capaz de cálculos racionais, que procuram perseguir racionalmente os seus próprios interesses, né? Então, estes indivíduos se encontram no que Rawls chama de uma posição original, que é justamente a posição anterior ao estabelecimento da ordem, da cooperação social, né? Da ordem social, né? A posição original equivale justamente ao que na teoria contratualista clássica se chamaria do momento do contrato, né? Quais são as condições destes indivíduos que estão na posição original? Aqui entra em
entra em consideração um contexto-chave do autor, que é um conceito-chave do autor, que é o de véu da ignorância. Né? O véu da ignorância, né, é justamente o conceito pelo qual o Rawls procura estabelecer a seguinte condição: ninguém sabe, a priori, quais são as preferências, né, dos demais indivíduos que estão na posição original, com os quais, temos que chegar a um acordo, né? Sabemos das nossas preferências, mas ninguém conhece também qual a posição que lhe caberá na cooperação social. E, portanto, né, a que porção da cesta de bens primários teremos ou não direito. Né? Evidentemente é uma condição um tanto quanto, assim, bastante abstrata, né? E digamos, difícil de se aceitar se não nos elevamos, né, ao grau de abstração que o autor nos propõe. Porque efetivamente na vida social cotidiana, nas disputas políticas, né, todos sabemos mais ou menos as preferências uns dos outros, né, dos nossos interlocutores, ou podemos conhecê-las facilmente, e também sabemos as diferentes posições que ocupamos na hierarquia social. Porém, esta é uma condição importante justamente para o tipo de raciocínio normativo que Rawls está propondo. Né? Então, vamos aceitar. Nós temos aqui indivíduos racionais e autointeressados, mas que devem entrar em acordo na posição original, todos eles cobertos por um véu de ignorância, ou seja, não conhecem uns as preferências dos outros, nem a parte que lhes caberá na distribuição dos bens primários. Rawls considera que, dadas estas condições, né, estes indivíduos, independentemente de quais as suas preferências, quais as suas doutrinas abrangentes do bem aos quais aderem, chegarão a um acordo em torno de dois princípios de justiça. Né? O primeiro princípio, né, é aquele que estabelece uma distribuição mais equitativa possível do acesso aos bens primários. Mais adiante discutirei quais são estes bens. Né? Ou seja, que ninguém esteja sujeito, né, à loteria social, né, digamos, aos efeitos arbitrários da fortuna, como condições de saúde, doenças pré-existentes, digamos, deficiência física, ou nascerem em uma família pobre, né, destituída, etc, etc. Né? E que, nesse sentido, todos tenham igualdade de acesso, né? Um acesso equitativo, igualdade de oportunidades de acesso aos bens primários. Né? Este é um primeiro ponto. E o segundo ponto é o que ele chama de princípio, que ficará conhecido como princípio Max-Min. Né? O princípio Max-Min estabelece que, havendo desigualdades, né, na distribuição, estas devem beneficiar mais os menos favorecidos. Daí, esse princípio é chamado de Max-Min. Né? Em algumas reformulações da teoria, né, ele também é chamado de Lex-Min. Né? No sentido de, lex aí vem da palavra lexicográfico. Né? Ou seja, digamos, o princípio deve ser entendido nesse sentido. Né? Bom, mas esse princípio é um princípio importante, né? Porque aqui Rawls estabelece que justamente as desigualdades que são próprias à distribuição, né, dos frutos da cooperação social devem, né, ou deveriam, né, hipoteticamente, favorecer aqueles cuja a posição, né, na cooperação social os torna mais desfavorecidos, né, nessa distribuição.
Então, esses dois princípios combinados formam as bases daquilo que Rawls chama de uma justiça, de uma justiça, ou de princípios de justiça igualitários, ou, como diz o título do livro que estamos examinando, né, a justiça como equidade, ou, em inglês, fairness. É interessante discutir essa palavra fair, que não tem uma tradução exata para o português, mas que pode ser traduzida tanto como justo, né, ou também como equitativo. E justo no sentido de que pode ser aceito por todos os envolvidos, né? Este é um pressuposto fundamental, como eu já deixei claro, da teoria da justiça em Rawls, né? Ou seja, esses são princípios que quaisquer pessoas racionais e razoáveis poderiam aceitar. E aqui eu volto ao tema que eu deixei pendente, né, agora há pouco, que é justamente o da distinção entre racionalidade e razoabilidade, né? Uma pessoa pode ser racional, mas não razoável. Uma pessoa é racional se emprega, digamos, de maneira mais racional ou consequente possível, os recursos à sua disposição para atender a seus interesses. Mas isso pode não ser razoável na medida, por exemplo, em que ela use de uma condição privilegiada de barganha para desfavorecer a outras pessoas, né, para se beneficiar. Isso pode ser uma conduta perfeitamente racional, mas não uma conduta razoável do ponto de vista moral. Por exemplo, um empregador que na hora de negociar com seus empregados, né, use o seu poder de barganha, né, isso é, digamos, o mais cotidiano possível nas relações laborais, né, para, digamos, sair-se favorecido nas negociações salariais, ameaçando com o desemprego, etc., ou, digamos, empresários que na competição com os seus pares usem de determinadas vantagens para levar os seus competidores à quebradeira, né, e assumir uma posição de monopólio, por exemplo, no mercado qualquer. São todas condutas bastante comuns na vida social, em sociedade de mercado, mas que, ainda que sejam razoáveis, racionais, não são razoáveis porque não contariam com o consenso, né, de todos os envolvidos. Então, diz Rawls, né, pessoas racionais e razoáveis, independentemente das suas diferentes doutrinas abrangentes do bem, né, aceitariam estes dois princípios básicos de justiça na posição original e na condição do véu da ignorância. Ou seja, primeiro, uma distribuição mais equitativa possível, né, dos bens primários. Segundo, o princípio max min ou lex min, a depender da formulação, né, que postule justamente que as desigualdades existentes deveriam beneficiar os menos favorecidos, né? Agora, quais são os bens primários, né? Ou seja, quais são os objetos da justiça distributiva, né? Eu já mencionei que seriam os frutos ou benefícios da cooperação social, que ele divide em dois grupos, né? De um lado, aquilo que seriam os direitos fundamentais, né? Como, né, direitos civis e políticos básicos, liberdade de associação, de organização, de expressão, o direito ao sufrágio, né, entre outros. Interessante que ele não inclui, como eu já mencionei, o direito à propriedade como um direito fundamental, que aliás é um ponto que Hayek, no qual Hayek o critica bastante, porque para Hayek o direito à propriedade é o direito fundamental por excelência, né, como nós já vimos. Os demais são secundários, né, não seriam fundamentais na mesma medida, né. De outro, né, fechado parênteses, estaria aquilo que Rawls chama de bases sociais do autorrespeito, né?
gerar as condições, né, para uma vida digna em sociedade, né? O acesso à nutrição, a uma boa saúde, né, à instrução, né, a condições dignas de vida, né, e digamos, a privação de todo sofrimento evitável, né? Há, evidentemente, sofrimentos que são inevitáveis na vida, que vêm por condições arbitrárias, né, da fortuna, né, como eu já mencionei, ou daquilo que às vezes se chama de loteria social, mas há sofrimentos que são inteiramente evitáveis, né, como, por exemplo, fome, né, ou, digamos, morbidez evitável, né, por doenças evitáveis, etc, etc, etc. Né? Portanto, né, digamos, os direitos fundamentais e as bases sociais do autorrespeito constituem as duas categorias de bens primários que são objetos dos dois princípios de justiça postulados por John Rawls, né? E que justamente seriam os princípios próprios, né, para orientar a distribuição dos frutos, benefícios da cooperação social em sociedades bem ordenadas, né, em sociedades liberal-democráticas e pluralistas, né? Bom, é claro, se pode fazer várias objeções, né, a estes princípios, inclusive se eles passam no chamado teste do consenso sobreposto, que o próprio Rawls propõe, né? Habermas, por exemplo, é um que argumenta que não, né? Que em vez de se focar digamos, em princípios de justiça distributiva, né, em torno de bens primários, o consenso sobreposto em sociedades pluralistas, né, diria respeito aos procedimentos, né, que regulam justamente a discussão em torno de princípios de justiça. Ou seja, aqui, evidentemente, Habermas procura jogar água no seu moinho, né, e defender a sua teoria de uma democracia deliberativa, na qual, se não temos consenso em torno de mais nada, pelo menos isto não é pouco, deveríamos ter consenso, né, em torno dos procedimentos de deliberação, né, que afetam a todos os envolvidos na discussão, né? Por outro lado, os autores chamados comunitaristas, como Walser e Taylor, objetam que Rawls não leva em consideração, né, dadas as bases cosmopolitas, liberal-cosmopolitas do seu pensamento, os diferentes sistemas de valores que constituem as diferentes comunidades políticas e culturais, daí o termo comunitarismo, né? E, inclusive, não colocaria como bem primário fundamental aquilo que, para Walser, é o primeiro requisito a qualquer postulação, né, de justiça distributiva, que é o acesso, o direito de entrada numa comunidade, né? Quem pode pertencer a uma determinada comunidade e, portanto, pleitear, né, digamos, o seu quinhão na distribuição, qualquer ela que seja, né? E isso é uma questão sensível, sobretudo pensando nos problemas migratórios enfrentados pelos países capitalistas mais avançados nos Estados Unidos, como os Estados Unidos, Canadá ou a Europa Ocidental, né? Poderíamos ainda, uma terceira linha de objeção é a de Amartya Sen, que, digamos, propõe como objeto da teoria da justiça não uma cesta de bens primários como propõe Rawls, mas sim, né, o que ele chama de enfoque nas capacidades, ou como ele chama capabilities, né, um neologismo que combina as palavras capacidade e habilidade, porque para Sen, né, as pessoas, para poder influir determinados direitos ou determinados bens, precisam antes possuir determinadas capacidades. Pessoas vivendo abaixo, por exemplo, da linha da pobreza, né, em condições às vezes infra-humanas, como é tão comum na Índia natal, né, terra natal de Amartya Sen, no Brasil e na América Latina, né, dificilmente teriam a capacidade de ter acesso a determinados bens, né? Esse enfoque de Sen, por exemplo, é bastante popular
entre os formuladores de políticas distributivas no âmbito da ONU, outras agências internacionais, né? Influenciou políticas de microcrédito, como parte o Bolsa Família, entre outras políticas desse tipo, né? Até porque o pensamento de Rawls, como eu já mencionei, acho que deixei claro ao longo da exposição, é mais abstrato do que o do próprio Sen. Mas os defensores da posição de Rawls a consideram nesse sentido mais rigorosa, porque esta diferenciação entre capacidades e bens primários, né, seria uma distinção um tanto exagerada, porque Rawls certamente pressupõe, né, que o acesso aos bens primários envolve a capacidade de fruí-los, né? Claro, né? Não é à toa que ele estabelece, por exemplo, como condição que as pessoas são fins em si mesmo e não podem ser sujeitas a tratamentos humilhantes, a condições infra-humanas, a escravidão, etc, etc. Para concluir, né, eu gostaria de retomar o início da discussão do próprio Rawls, ao qual ele volta no final da primeira parte deste livro, que é justamente o do problema da compatibilização entre igualdade e liberdade. Nessa exposição um tanto breve, né, dos princípios de justiça de Rawls, né, e da sua formulação neocontratualista, fica claro que o autor procura compatibilizar justamente os requisitos de uma sociedade livre ao mesmo tempo com uma distribuição igualitária, né? Não é à toa que ele próprio define a sua linhagem, né, dentro do liberalismo como a de um liberalismo político, o título de outra das suas obras mais importantes, né? Ou, como ele também às vezes dizia, um liberalismo igualitário, o que o diferenciaria, por exemplo, de autores como Hayek ou Nozick, como eu já mencionei, né? Ao final dessa parte, Rawls, né, diz que, embora, digamos, seus princípios de justiça não pretendam, né, não sejam base de um programa político de reforma social ou coisa que o valha, eles orientam, né, eles servem para orientar, né, o juízo normativo acerca da sociedade nas quais vivemos. E ele diz, isso não é pouco, pode até parecer pouco, mas não é, justamente porque a partir, né, de uma teoria da justiça é possível ter critérios para julgar, né, normativamente o mundo em que vivemos e as injustiças próprias ao mundo que vivemos. E aí ele cita Hegel, né, e ele lembra que Hegel, além da ideia do conceito de superação, ou de Aufhebung, propunha outro que era o de reconciliação, né? Seja, aquele no qual o sujeito reconhece, né, a injustiça, né, e não a aceita passivamente, como numa situação de resignação, né, seria o conceito oposto ao de superação, mas, digamos, se reconcilia, né, ao justamente, digamos, reconhecer, né, as injustiças e submetê-las a críticas. E é justamente, digamos, deste ponto de vista da reconciliação que Rawls se coloca enquanto filósofo político, normativo, enquanto filósofo moral, né? Nesse sentido, ele deixa muito claro que ele está pensando justamente, dialogando com teorias que estão preocupadas, que estão, digamos, dentro de uma discussão sobre justiça, né? Ele diz, há determinadas vertentes da teoria política que são críticas à própria ideia de justiça, né? Ele cita Marx, como, por exemplo, no texto que nós vimos, a crítica ao programa de Gotha. Então ele, digamos, ele de antemão, né, está dialogando com aqueles que estão dentro do debate acerca de justiça. E me parece que, nesse sentido, Rawls produz um argumento bastante convincente, né? Se aceitam os seus pressupostos, seus pontos de partida, e que tem alicerçado não apenas uma literatura bastante ampla sobre o tema, mas uma posição, né, igualitária e humanista dentro do liberalismo que tem sustentado posições favoráveis a uma distribuição mais justa, né, dos recursos políticos, institucionais e econômicos,
em sociedades como as do capitalismo avançado, marcadas por uma crescente desigualdade. Daí esta ser uma posição própria de um liberalismo mais progressista. Né? Bom, para concluir, então, reitero a recomendação da leitura dos artigos do professor Álvaro De Vita, né? O artigo dele que está na nossa pasta de complementares, e também o do professor Álvaro Bianchi, que contextualiza um pouco a emergência do pensamento de John Rawls, entre muitos outros trabalhos disponíveis, tanto em inglês como também no Brasil, dentro desta linha teórica.